Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Sejam muito bem-vindos a mais um Vox Populi Esporte e Fé. O programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e hoje vamos falar de um montanhista radical. Tão radical que virou santo, São Pier Giorgio Frassati. Um jovem cheio de energia, apaixonado pelo esporte e pelo alpinismo, que transformava cada desafio em uma oportunidade de elevar o espírito. Quem nos conta tudo sobre São Pier Giorgio é o seminarista da Arquidiocese do Rio de Janeiro, devoto de São Pier há mais de 10 anos, Renan Maria Nazar. Boa noite, Renan. Boa noite, Helena, boa noite a todos. É uma grande alegria estar aqui hoje e falar sobre esse que eu assumi como um grande amigo do céu para mim, que é o Pier Giorgio, que é o São Pier Giorgio Frassati. Estou me acostumando a chamá-lo de santo, uma vez que é tão recente a sua canonização, e estou muito feliz por isso. Então é uma alegria estar aqui e partilhar dessa felicidade da sua canonização. Eu que agradeço, estava ansiosa por esse programa. Conosco aqui no estúdio, Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, Padre, sua bênção. Deus abençoe, boa noite a todos. E vamos lá para esse programa, acho que bem interessante, até pela novidade deste santo, né? Podemos já chamá-lo de grande santo, pelo seu histórico de vida, né? Muito bem, com a gente também o coordenador do projeto Esporte e Fé, ele que com certeza já praticou alpinismo, né, Padre? Eu acho que sim. Boa noite, Liana. Nosso amigo Samir Aros, boa noite. Ao longo do programa ele vai colocar alguma situação Boa noite, dessa, Liana. né? Boa noite, Padre. Boa noite, Renan. Boa noite. Boa noite, ouvintes. Já, não fiz alpinismo, mas fiz umas caminhadas aí. Depois eu conto. Renan, para quem nossos ouvintes que não acompanham semanalmente, todos os esportes que a gente traz aqui no programa, o Samir já praticou. Tem uma experiência. E você olha esse físico dele exatamente. assim, e você pensa, grande atleta. Vocês me verão em Exatamente. 2 meses com menos 15 quilos. Tá? Isso aí, Olha! isso aí. Hoje eu tomei água e comi só carne. Isso aí, Olha, começa pela vontade. Isso aí. O meu espírito já tá com 75 quilos. Meu corpo tá com 100. Quero saber se dia 18 de outubro você vai fazer a meia maratona do Cristo comigo. Ou vai dar febre, não sei o que, resfriado. cãibra. Eu dei uma corrida na esteira e senti um pouco o joelho, coisa rara. Mas eu acho que eu consigo, Liana. Vou tentar. Não prometo, vou tentar. Tá certo. Padre, o senhor não vai conseguir fazer a corrida do Cristo. Se eu conseguir alguém para celebrar no meu lugar, Temos muitos padres ouvindo a Rádio Catedral. Quem quiser passar um domingo em Pedra de Guaratiba, um lugar... celebrando a Eucaristia. Ver se o padre corre mesmo, substituam ele lá que ele vai correr. Vamos lá. Se bem que Liana quer que eu corra e na volte para celebrar as missas, né? E ela falou, mas vai ser 5 horas da manhã a corrida? Pouca coisa, né? Dá tempo. Muito bem. Olha, uma corrida muito legal. Quem quiser participar, as inscrições estão abertas. Meia Maratona do Cristo, por dentro da floresta. Tem 10 quilômetros e 21 quilômetros. É uma experiência maravilhosa. Você subir na madrugada, vendo o dia nascendo, por dentro da Floresta da Tijuca, e aí quando acaba a corrida você chega aos pés do Cristo Redentor. Vale muito a pena. É bonito. Vamos lá, Padre, vamos falar da vitória do Fogão, do empate do Flamengo, como é que vai ser o nosso giro dos esportes. Empate do Vasco. Empate também do Vasco. É engraçado que eles se alegram com o Flamengo, não tem jeito, cara. Não, o Botafogo é um ganhou de fato. 10-0, mas o Flamengo Mas empatou. Mas é um fato, ela apenas citou um fato. Então ontem tivemos aí a conclusão de uma rodada que ainda tem jogos que irão acontecer ao longo da semana, né? Tem jogos atrasados ainda, né? Então nessa 24ª rodada, o Fluminense, no sábado, ele venceu o Vitória, fora de casa, de 1-0. E o Botafogo venceu em casa o Atlético Mineiro, e novamente com um a menos, né? O Botafogo acho que joga melhor com 10 em campo. Acho melhor colocar só 10 em campo, porque com 11 acho que o campo fica pequeno para eles, entendeu? Pequeno, 10 batem cabeça. E ontem no Maracanã, Flamengo e Vasco empataram, né? Um jogo equilibrado. 1-1. Foi um jogo equilibrado? Foi um jogão. Né? Foi um jogão. Eu não vi nem os melhores momentos, mas fiquei sabendo que os goleiros trabalharam bem, né?
Muito. Foi um jogaço. Acho que o Flamengo entrou sem os titulares, sem 2 titulares, né? Mexeu no segundo tempo, mas, cara, Felipe Coutinho jogou demais. Gostei. Olha que eu sou Flamengo, Renan. Eu gostei. Pra elogiar um muito vascaíno é difícil. Obrigado. Mas o Felipe Coutinho jogou demais, foi um jogaço, bola na trave. Teve tudo que um clássico tinha que ter, né? Foi um digno clássico. Digno clássico. Teve aquela rixa, aquela coisa toda. O Flamengo começou amassando, mas o Vasco segurou já 10, 15 minutos, esperou um amasso e partiu pra Para cima. o meu alívio, né? Foi pau a pau. Foi assim, qualquer um poderia ter saído vencedor. Isso aí é uma grande verdade. Então, na tabela, agora o Flamengo, ele continua liderando com 51 pontos. O cavalinho, Palmeiras o cavalinho do tá com jogo a Fantástico lá na Isso. frente. Então, o Cruzeiro tem um jogo a mais e com 50 pontos, né? Se vem em segundo e em terceiro colocado o Palmeiras com um jogo, uma rodada inferior ao Flamengo e com 49 pontos. O Flamengo tem aí uma maneira positiva porque ele vai enfrentar o Cruzeiro e o Palmeiras no Maracanã, agora nessa fase, né, do Campeonato Brasileiro. O jogo lá foi Cruzeiro, acho que ganhou. Eu não lembro. Foi vitória do Eu não Cruzeiro. lembro. Um Gabigol. Mas o Palmeiras ele tem aí a possibilidade, se igualar na quantidade de jogos, passar o Flamengo, né? O Botafogo vem em quinto colocado, com 39 pontos. E a surpresa está o Mirassol, né? Que conseguiu. Cara, Mirassol surpreendeu. Quase mesmo. que virou o jogo em cima do Botafogo. Que loucura, né? Que loucura. Botafogo ganha de 3-0. Não, e são coisas que realmente que só acontecem no Botafogo. Não, Aí isso vem é fato. aquele passado. Contra o Palmeiras, só que contra o Palmeiras ele perdeu de 4-3, né? Agora contra o Mirassol empata, né? O Fluminense está em 8º colocado com 31 pontos e o Vasco em 16º colocado com 24 pontos, né? O Vasco ainda tem um jogo ainda a realizar para poder igualar na tabela, né? Tá na beirinha aí do rebaixamento, né? Mas conseguiu escapar um pouco, Vasco né? e Santos lá embaixo. Quarta-feira, o Botafogo enfrenta o Grêmio, né? Lá, às 19h30. Temos jogos da Libertadores na quinta-feira. Estudiante e o Flamengo. Aqui no primeiro jogo, o Flamengo ganhou de 2-1. E na Sul-Americana, amanhã, o Fluminense enfrenta o Lanús. O Fluminense perdeu lá para o Lanús. E também na quarta-feira, o Vasco vai enfrentar o Bahia, né? Isso para poder começar a igualar aí a tabela do Campeonato Brasileiro, né? Então é assim um pouco esse apanhado do Campeonato Brasileiro. E vamos lá, Botafogo não tá vivo ainda, hein? Eu queria ter essa confiança que vocês têm. É o ano da esperança, né? É É o ano da esperança. É o ano da esperança. Não, mas são coisas que só acontecem com o Botafogo e de fato o botafoguense ele sempre é diferente, né? Mas um detalhe, padre, a arbitragem. Cara, a arbitragem nos jogos tá muito ruim, cara. Fraca. Muito fraca. Meu Deus do céu. Ontem até acertou no Flamengo e o Vasco, mas o jogo do Inter e Grêmio foi ruim, a arbitragem ruim. O jogo do Botafogo também, não gostei da arbitragem. Eu acho que eles tinham que ter um Olha, pouquinho... eu sempre tive uma reciclagem teoria aí desses caras. desde criança. Eu achava que o árbitro teria que ter sido um ex-atleta. É mesmo. Eu sempre tive essa teoria. Você repara que tem muitos esportes que o árbitro ele é um ex-atleta daquele esporte. Sim. No futebol, isso eu nunca soube de nenhum árbitro ter sido ex-atleta. Porque ele vai ter até aquela facilidade na malandragem no jogo. Por exemplo, aquele empurra no corner. Por que tem que ter aquele empurra? Né? Se você for reparar bem, todo corner tinha que acontecer um pênalti. Todo corner. Pode reparar, porque o empurra. Então, o cara que já foi atleta, ele sabe dessa malandragem. Pô, da malandragem, às vezes o cara cair de qualquer forma. Pô. Quem joga a bola sabe, pô, o cara caiu, o cara não tá sentindo dor e tá fazendo uma fita ali. Né? Então eu acho, como em demais esportes, que, por exemplo, em luta, né? Grandes árbitros de luta, eles foram atletas também, né? Eu acho que iria facilitar muito mais. Eu estava assistindo alguns jogos, uma coisa clara, e o árbitro deixando passar, e ele perto, né? Então não é possível. Tudo bem que você está em casa sentado assistindo o jogo, mas o cara ali, né, 10 metros, 9 metros do lance, ele não percebeu o que aconteceu. Entendeu? Não é possível que a bola vai passar de uma forma e o atleta vai ficar parado. Foi uma falta ou não foi falta da realidade, né? Bom, essa é apenas uma... Mas faz parte, né? A gente poder ficar revoltado com a arbitragem. Acho que faz parte. O VAR já tirou muito disso, né? Da gente poder falar que o jogo... Que aquilo não foi, não aconteceu. A gente transfere a revolta para o VAR. Mas o VAR também é limitado, né?
muito Ele é limitado. bem limitado. Ele é tem, muito limitado. tem situações que ele não pode chamar o O árbitro. VAR não pode né? chamar o árbitro, sim. Algumas Entendeu? Só situações não alguns pode. lances que ele pode chamar É o bom, árbitro. é bom né? manter essa quizumba aí com arbitragem, mas tem uns erros que acho que podem ser evitados, assim, umas coisinhas. Mas também não sei essa questão de atleta, padre, mas é porque pra você ser árbitro são 7, 8 anos também, né? Não é assim, você é árbitro. Entendeu? Você tem que tudo bem, estudar, né? tudo E o cara bem. corre igual um jogador de futebol, padre. Tudo Ele bem. tem que ter um Papo preparo não, às físico vezes, né? incrível, né? Não, tem uns que não correm nada. Mas Teoricamente tem que correr. Igual entendeu? aquela situação, ele correr na diagonal, sabendo que do outro lado ele pode ter o auxílio do auxiliar. Mas assim, ele corre na diagonal, coitado, ele tá correndo mais, tentando correr mais do que o atleta que tá correndo em linha reta. Eu não sei. É apenas uma opinião minha, mas eu sou padre, né? Então isso passa, né? Tá bom, pai. Muito bem. Então a gente vai para um intervalo rapidinho. Não saia daí, porque a gente já volta com a escalada rumo ao alto, descobrindo mais sobre a vida do homem das bem-aventuranças, São Pier Giorgio Frassati. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte Fé. Se você chegou agora, o papo de hoje do nosso programa é a vida de São Pier Giorgio Frassati, um verdadeiro esportista da fé. Eu estava ansiosa por esse programa, queria muito falar sobre ele, que venha ser padroeiro dos esportistas. Vou pedir então agora para o Renan, nosso convidado especial de hoje, devoto de São Pier, contar um pouco então para os nossos ouvintes quem foi São Pier Giorgio Frassati. Então, para quem está acompanhando pela rádio, estamos aqui também no nosso estúdio com uma relíquia do Pier Giorgio nos acompanhando nesse programa de hoje. Ele que foi um grande homem do início ali do século XX. Ele nasceu em 1901 e filho de um pai muito prestigiado na Itália. Seu pai foi embaixador da Itália em Berlim, foi também fundador do jornal La Stampa. Então, você imagina que Pier Giorgio ele nasce num berço ali materialmente muito favorável. Então, teve as condições necessárias ali para sua educação, cresceu muito bem nesse sentido. Porém, espiritualmente, a sua casa faltava alguma coisa. Então, sua mãe era uma pintora também de grande renome, porém, nem o pai nem a mãe eram muito devotos católicos. A mãe conservava a fé católica e o pai nem se dizia mais católico. Ele nasce e cresce nesse contexto, porém muito influenciado pela avó, pela devoção da sua avó. E cresce com uma característica muito especial. Ele cresce muito dado à caridade. Se a gente olha para a história do Pier Giorgio, nós vemos que essas alturas que ele vai buscar nas montanhas são nada mais nada menos que expressões externas dessa sua busca intensa pelas alturas do amor de Deus. Ele sobe as montanhas, mas ele se encontra com Deus lá. Tem uma frase dele muito bonita, e que é uma das mais famosas dele, que diz assim: o quanto mais alto nós formos, melhor nos ouviremos a voz de Cristo. A vida do Pier Giorgio pode ser resumida nisso. Ele subia as montanhas, ouvia a voz de Cristo, descia a montanha, a gente se recorda daquela passagem da Transfiguração, porque os apóstolos desciam a montanha e iam para a missão. Então ele descia a montanha e se dedicava intensamente aos pobres, sobretudo. Aos pobres, enfermos e tudo mais. Então a prática do esporte na vida do Pier Giorgio, sobretudo do alpinismo, essas subidas que ele fazia nas montanhas, eram momentos em que um autor, um biógrafo dele, diz que eram momentos dele se desarmar. Ele tinha uma personalidade muito forte. Tudo nele era intenso demais. Seu pai reparava isso, que tudo na vida do Pier Giorgio era muito intenso. Se ele se decidia por fazer esporte, ele era muito intenso, era muito radical. Ele subia aquele Monte Branco que fica nos Alpes. Ali ele subia aquilo, é o maior monte dos Alpes, é o maior cume dos Alpes e o maior cume da União Europeia. Então você imagina, a igreja acabou de canonizar esse que fazia esse esporte realmente radical. Ele se doava tanto nisso que seu pai afirmava: no esporte ele é intenso e na caridade ele era intensíssimo. Ele estava disposto a tirar das suas roupas para dar para um pobre, mesmo na adolescência. Então ele, quando entra para a Conferência Vicentina, eu falo como alguém que cresceu no meio vicentino, minha avó é vicentina, e eu cresci nisso. Ele entra para a Conferência Vicentina e ele está dedicado a que aquela conferência se dedique de maneira irrestrita aos pobres mesmo, e faça aquilo que é a vocação de cada vicentino, que é dedicar-se ao serviço dos mais necessitados
E ele fazia isso também com grande intensidade. Quando ele se envolvia, por exemplo, com os seus amigos, tem uma característica fantástica do Pierre Georges, que é o seu bom humor. Então, ele era muito bem-humorado. Tem cartas aqui, eu tenho um livro aqui comigo, que tem algumas cartas dele. E nas cartas dele, era engraçado ler, porque algumas vezes ele fazia como se ele fosse o chefe de um grupo assim de... Não se escandalizem, mas é porque é o estilo dele, do bom humor, né? Um chefe de um grupo assim de arruaceiros, né? Ele, como se ele fosse o líder ali. Ele colocava o nome de Robespierre e ele era o líder desse grupo. E as suas arruaças, digamos assim, eram nada mais nada menos que ou subir montanhas, ou ajudar os pobres, ou ir à igreja. Então, a brincadeira que ele fazia, a sua dedicação intensa aos amigos, o seu bom humor, também estava expresso com toda essa sua brincadeira, todo esse seu bom humor, seu jeito de levar a vida de maneira leve, né? É interessante, porque ele não tinha vocação sacerdotal, não via em si vocação sacerdotal. A gente imagina que o rapaz que cresce tocado pela caridade, tocado pela devoção, pela piedade, generoso, e acha que ele vai ser padre. Às vezes até nós corremos esse risco na paróquia, né? Ele não sentia chamado ao sacerdócio, era uma coisa que não era para ele. Entretanto, ele era um homem que estava disposto ao sacrifício. Num livro publicado aqui no Brasil, um livro muito bom, inclusive, chamado Meu Amigo Frassati, publicado pela Cultor de Livros, o autor põe uma coisa que aconteceu na vida do Pierre Georges como, de fato, um calvário que ele passou. Todo santo passa pelo Calvário, né? Ele gostava tanto de montanha, ele passou pela sua montanha do Calvário, pelo seu Monte Calvário. Que foi quando ele se apaixonou por uma menina de classe inferior, e seus pais certamente não aprovariam aquele relacionamento. Laura Hidalgo, exatamente. Ele se apaixona por ela, e ela fazia parte desse grupo dele. O nome do grupo era Tipi Loche, que seria uma tradução possível, seria os tipo arruaceiros, os tipo brincalhões, algo assim nesse sentido. Ou personagens brincalhões, enfim. E ele se apaixona por essa menina que fazia parte do seu grupo de amigos já. Mas ele percebe que o casamento dos seus pais está por um fio. Eles estão se separando, quase se separando. E ele vê que se ele ir adiante com esse relacionamento com a Laura, eles vão se separar, seus pais vão se separar. E ele escolhe ofertar esse sacrifício. Ele opta por isso, né? Por ofertar esse sacrifício. E a gente vê nas cartas dessa época, sobretudo ali de 1923, 24, um homem que está se doando para que aquela família continue de pé, para que a sua família continue de pé. E a sua doação teve frutos, porque anos depois, quando seu pai falece, décadas depois, seu pai se confessa católico, então retorna à fé. E o Pierre Georges, temos muito mais o que falar, por exemplo, a sua dedicação, eu falava da sua intensidade, a sua dedicação à política. Se a gente recorda que Pierre Georges nasce em 1901 e ele morre em 1925, portanto 100 anos agora, estamos no entreguerras, né? E alguns anos, cerca de 20 anos depois da primeira encíclica social da igreja. Então você imagina, a sua dedicação política era intensíssima. Ele foi um grande lutador contra aquele fascismo nascente que ia desembocar também naquelas todas ideologias totalitárias que resultariam na Segunda Guerra Mundial, e se dedicou arduamente, mas a sua dedicação não era porque ele era um ideólogo fanático e materialista, nem de longe. Pierre Georges costuma dizer que era um verdadeiro cidadão do alto. Buscar as coisas do alto, nos diz São Paulo aos Colossenses, e ele abraçou isso para si, né? Buscar as coisas do alto. Ele fazia isso, mesmo a sua dedicação intensa na política, era por causa do céu, era por causa das coisas do alto, por causa da sua caridade ardentíssima. E ele tinha apoio da família, Renan, que o pai dele era o dono do jornal, né? Exatamente. Lá então ele tinha esse apoio familiar essa questão toda até da própria vida dele, nesse caminho dele, né? O Pierre Georges, ele estava sendo preparado para suceder seu pai. Mas ele escolhe um caminho completamente diferente do seu pai. Nem ser político, nem ser dono de jornal. Ele escolhe estudar engenharia dos minerais. Por quê?
por um motivo muito impactante, assim, se a gente pensar que a pessoa escolheu dedicar sua vida nisso, né? Porque ele pensava que os mineiros, aqueles que trabalhavam dentro das minas, estavam ali dentro daquele lugar escuro e era muito propício à tristeza, a ficarem ali com uma vida sombria, uma vida... E ele queria evangelizar ali, ele queria levar o amor de Cristo naqueles locais. Então ele escolhe, mesmo a sua profissão, ele escolhe para servir a Cristo. Vamos passar umas... quem estiver acompanhando pela Web TV Redentor, a gente tem umas imagens que a gente separou do Pier Giorgio para colocar. E para contextualizar também, São Pier Giorgio foi canonizado junto com Carlos Acutis, agora no último dia 7 de setembro. E acho que marcou muito, né, a juventude em si, porque chamou muito a atenção dos jovens as duas canonizações, né? Sim. Acho que aqui no Rio de Janeiro muito se falou de Carlos Acutis, por isso Exato. também tinha essa vontade de aprofundar e saber mais sobre o Pier Giorgio. Mas me conta, Renan, qual é a sua relação com o Pier Giorgio? Porque é mais de 10 anos. Pois é. Então, eu sou geração Z total, né? Então, eu cresci já com internet e na adolescência minha internet já era rápida. Quando eu mudei de colégio, saí do ensino fundamental 2 e ingressei no ensino médio, eu não estava me adaptando muito bem com o colégio que eu estava e não estava gostando mesmo. Estava meio triste, assim, meio para baixo, cabisbaixo. E nas idas e vindas da internet, me apareceu algum site que tinha a história do Pier Giorgio, que tinha a história dele lá. Eu li aquela história no texto corrido e fiquei fascinado. Falei, que coisa linda. Porque uma das características, como eu disse, do Pier Giorgio é justamente a sua alegria. Ele levava a alegria por onde quer que ele passasse. Então, seus amigos eram marcadíssimos com a sua presença como uma presença, de fato, da alegria de Cristo. Ele me ajudou imensamente naquela época e, desde então, eu comecei a acompanhá-lo. E ele começou a me acompanhar. Né? Eu posso dizer assim com tranquilidade isso. Você o conheceu, podemos assim dizer, né? De que modo, né? Como que você, vasculhando na internet, você viu lá o nome dele, clicou e saiu a ler a história dele? Ou alguém falou para você dele? Ou você ouviu alguma notícia dele? Não, ninguém me falou sobre ele. Depois eu me tornei um propagador. Aí comecei a falar dele para todo mundo. Mas ninguém me falou sobre ele, nunca tinha ouvido falar. E aí era um santo jovem que viveu naquela época eu estava começando a ler a Rerum Novarum, que foi a encíclica social, a primeira encíclica social da igreja, de 1891, do Papa Leão XIII. E eu peguei toda essa dinâmica, eu também sempre me interessei pelas questões sociais, né? E aí conheci o Pier Giorgio e as coisas se encaixaram muito bem, porque ele foi vicentino, eu cresci no meio de uma família que tem tradição vicentina. Meu bisavô era vicentino, minha avó é vicentina, e eu, criancinha, ia para reunião de vicentino na igreja, lá na Taquara, eu sou da Taquara. Eu ia para reunião dos vicentinos e tudo mais, eu falei, nossa, que interessante. Ele se dedica às coisas sociais, era vicentino e é um rapaz. Eu li há pouco também um livro em que o bispo dizia assim, nós temos necessidade de um ideal, né? A gente quer imitar, né, alguém, a gente quer imitar, a gente vê um ideal assim, nossa, isso é muito bom e eu quero ser assim também. Eu com 15 anos, eu olhei para aquele ideal, que era a vida do Pier Giorgio, que refletia a vida do Senhor Jesus, e eu falei, é isso daí, eu quero seguir esse caminho. Então, quero me dedicar profundamente à caridade. Entender que, de fato, a dedicação pelo social, ela não é pelo social somente, não é pela coisa baixa, mas é em direção ao topo, é verso lauto, que é a sua frase mais famosa. É em direção ao topo. Né? Helena falava há pouco que ele foi canonizado agora, dia 7 de setembro, pelo Papa Leão XIV, e eu me programei para ir na canonização dele. Que seria dia 3 de agosto. Tava tudo certo. Foi quando o Papa e aí mudou. Francisco Exato, faleceu. Exatamente. E aí mudou tudo, porque a canonização do Carlo Acutis, de São Carlo Acutis, ia ser naquela época ali do falecimento do Papa Francisco, e a do Pier Giorgio seria só em agosto. Seria depois. Só que aí o Papa Leão escolheu juntar e colocar no dia 7 de setembro. Né? E aí as canonizações saíram do Jubileu dos Jovens. Eu fui no Jubileu dos Jovens agora há pouco, mas também para apaziguar os ânimos, digamos assim, os dominicanos, não sei se exatamente eles, mas eles tiveram uma iniciativa que foi de colocar as relíquias do Pier Giorgio numa igreja muito bonita lá de Roma, que é a Santa Maria sopra Minerva, que é uma igreja dos dominicanos, né? Ela tem um elefantinho na frente, e colocaram lá durante o Jubileu dos Jovens. Né? Então eu
graças a Deus, 10 anos depois dessa experiência que eu tive com ele, em que eu conheci, em que nos tornamos amigos, como digo, eu pude ir lá rezar diante das relíquias do Pierre Jorge, lá em Santa Maria Sopra Minerva, me ajoelhei lá, e engraçado, porque eu pedi que um seminarista que estava lá ajudando colocasse um terço meu sobre o local onde estavam as relíquias, a urna das relíquias dele, né? E colocou um terço meu lá. E aí, quando eu estava saindo da igreja, um outro seminarista puxou conversa comigo, um italiano, e falou, você conhece o Pierre Jorge? De onde? Eu falei, sou devoto dele há muitos anos, queria vir aqui. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei lá na cidade, eu fui direto pra lá. Eu cheguei na cidade e fui direto pra Santa Maria Sopra Minerva. Eu deixei minhas malas e fui correndo pra lá. Falei, meu Deus do céu, preciso ir lá. E eu falei pra ele isso, ele falou, nossa, então tem uma coisa pra você. Deus está me mandando te dar uma coisa. Ele pegou o celular dele, abriu a capa do celular e tirou da capa uma relíquia do Pierre Jorge. Olha, que maneiro. Eu falei, nossa, Luiz o nome dele. Eu não sei nem a diocese, não trocamos contato. Eu falei, muito obrigado, fiquei muito, muito tocado por isso. E aí, aquele meu texto tinha tocado também na Rocha de Lourdes, né? Aí eu falei, esse terço, eu já tinha falado pra mim mesmo, esse terço eu vou ficar com ele, esse terço não vou dar. Eu falei, agora não tem jeito. Eu falei, Luiz, isso aqui é pra você. Isso aqui é pra você. E aí, assim, porque Pierre Jorge, ele vai concedendo algumas experiências muito, muito bacanas pra gente, né? 10 anos depois, tive essa graça, essa oportunidade, imagina, que foi graças a Deus mesmo de estar lá e poder contemplar e rezar diante das suas relíquias, né? Então foi muito bom. Sobre a Eucaristia diária, a importância na vida dele. A Eucaristia era aquilo que o proporcionava a sua dedicação, a sua entrega à caridade. Mas não somente isso. Quando ele ia para a missa, primeira coisa, quando ele ia para a missa, ele fazia um momento de oração antes da missa, 15 minutos antes da missa, depois mais 15 minutos de ação de graças. E os seus amigos, eles olhavam o Pierre Jorge rezar, ele era muito concentrado rezando. Parecia um anjo, né? Era alguém muito dedicado à vida de oração e, sobretudo, à Eucaristia. Mas não somente porque quando ele se decidia nos domingos a fazer o seu alpinismo, a subir as montanhas, sempre era certo. Ele ia primeiro à paróquia, participava da Sagrada Eucaristia e depois ele subia as montanhas. Isso era certo, né? E, é claro, o exemplo, como se diz, arrasta. Então, os seus amigos também eram conduzidos pelo exemplo e pela liderança do Pierre Jorge. Era um líder nato. Sim. Muito legal. E os esportistas têm se, né, falado que ele vai ser o padroeiro dos esportistas. É essa referência, né? Sim. Eu separei aqui uma frase dele que ele diz assim: veja que grande importância é ter uma boa saúde. Nossa saúde deve ser colocada a serviço daqueles que não a têm. De outro modo, seria trair o dom mesmo de Deus e de sua providência. E tem uma outra frase que separei também. Eu nunca perco uma ocasião de esquiar. Enquanto se é jovem, fortificar o corpo é necessário para que, praticando um pouco de esporte, no fim da vida, se tenha a capacidade de recuperar das fadigas. Não é? Então, a tradução minha aqui, mas enfim, o Pierre Jorge, ele se dedicava muito também à prática do esporte como uma capacidade de conservar a sua boa saúde, sobretudo como forma de serviço. Então, para que a gente possa se doar, a gente precisa conservar uma boa saúde. E depois também, para preparar a sua velhice, ele dizia, preparar a velhice. Então, quando for mais velho, eu precisarei me recuperar mais facilmente. E isso, meu histórico físico vai me ajudar. Ele pensava assim. Tá vendo, né, Samir? Precisa se cuidar. Cuidar do corpo e da mente, né? Mas é impressionante, Liana. Padre, ô Renan, você tá contando aqui, você tá descrevendo um grande amigo nosso, que é o Guido, que tá num processo de beatificação também, né? Assim, quando você fala de liderança, de amizade, de radicalismo, cara, de Eucaristia. Caridade. Assim, a vida dele fora aquilo que o padrão dele, mas dedicar a vida aos pobres, aos mais necessitados e também me chamou muita atenção a Eucaristia, porque o Guido nos últimos, não importava dias, mas anos da vida dele, ele frequentava a missa todos os dias. Assim, ele virava à noite na Capela São Paulo, rezando, e assistia a missa na parte da manhã antes das aulas começarem, ia para casa tomar um banho e ia cuidar dos mais necessitados.
E é muito impressionante, assim, como você Belíssimo, descreveu. Como você Belíssimo. descreveu. E você fala como um grande amigo dele, isso me impressionou muito também. Pois é, eu tenho como grande amigo, de fato. Eu acho que no céu a gente vai chegar... E aí, homem? Eu gosto desses exemplos, das pessoas que buscam, através daquilo que elas gostam e das suas amizades, levar Jesus para elas nas atividades do dia a dia, né? Como o Guido fazia quando reunia todo mundo no mar para falar de Exato, isso é lindo, né? De Cristo, isso é muito legal. No caso do Pierre Jorge, reunia-se subindo montanha, o Guido nas ondas. Reunia a galera subindo montanha. E esse grupo de amigos dele, né? Essa galera que ele tinha, eu tava lendo um pouco sobre isso. Era um grupo que era assim, às vezes, aquele sarcasmo dele, aquela alegria, mas era um grupo de oração, de amizade, de ajuda mútua, né? Era isso, né? Ele dizia assim, poucos, mas bons como macarrão. Era o lema, assim, poucos, mas bons como macarrão. Em italiano fica mais juntinho, né? Poucos, mas bons como macarrão, né? Então, uma coisa que eu queria ainda só salientar dele, do Pierre Jorge, é a sua caridade profunda, que ficou expressa no finalzinho da sua vida, quando ele já estava agonizando de dor, ele teve uma poliomielite fulminante, agonizava, e ele pede um bilhete, um papel, ele escreve em letras garranchos, ele escreve ali que era necessário que desse o remédio para tal família. Então, ele, naquele momento atroz, de maior dor dele, ele lembra daquela família assistida dos vicentinos. Muito legal. Ele é padroeiro da Juventude Vicentina. E nós fomos ouvir o coordenador da Juventude Vicentina do Brasil, Jason Torres, sobre a importância do santo para o movimento vicentino. Vamos ver o vídeo e o pessoal da Rádio Catedral vamos ouvir agora. Olá, ouvintes da Rádio Catedral. Eu sou o Jason Torres, atualmente coordenador nacional da Juventude Vicentina do Brasil, da Sociedade de São Vicente de Paulo. E estamos aqui hoje para falar um pouquinho da nossa experiência com São Pierre Jorge Frassati. Frassati é patrono da Juventude Vicentina desde 2017, proclamado pelo nosso Conselho Geral Internacional, recentemente canonizado, o mais novo santo da Igreja Católica, um jovem, né, que foi vicentino de conferência, de base, que viveu a nossa espiritualidade. Então é uma grande alegria falar de Frassati para nós. Recentemente, no mês de agosto, uma delegação do Brasil, nós estivemos presentes no Jubileu dos Jovens em Roma, onde também esperávamos e nos programávamos para participar da sua cerimônia de canonização, mas por ocasião das mudanças das agendas do Papa, né, foi adiada e nós não tivemos a oportunidade de participar da cerimônia de canonização, mas estivemos com a sua sobrinha, Wanda Frassati, uma das poucas parentes ainda viva de Frassati. Tivemos um bate-papo muito legal com ela e Wanda falava do quanto Frassati amava a Sociedade de São Vicente de Paulo, do quanto ele era um vicentino ativo, de quanto a causa dos pobres era a sua causa de defesa própria. Então, olhar para Frassati é olhar para esse grande modelo para a nossa juventude, esse grande modelo para o mundo, do quanto a caridade pode salvar o mundo, do quanto o amor ao próximo é importante. Então, estar aqui hoje, falar dessa experiência, é muito importante para a gente, né? Muito importante para a Sociedade de São Vicente de Paulo, de dizer que nós temos um santo que é modelo para nós, é modelo para a nossa juventude e que é modelo para o mundo. Então, que o São Pierre Jorge Frassati interceda por nós, por toda a juventude vicentina do mundo, mas por todos os jovens do Brasil, né, que lutam por esta causa, que veem nos pobres a pessoa de Jesus Cristo. Muito bom. Eu posso talvez voltar só uma situação, né? Ele praticava o montanhismo, né? O que levou ele a fazer isso? Ele já fazia parte da vida dele isso? Eu creio que a localidade, né? Então ele morava em Turim, e Turim é lá em cima, né, na Itália, então já é perto dos Alpes. Creio que essa localização ali favoreceu ele, que já tinha essa sua altivez de espírito, né, a que fosse buscar no alto a sua paz. E também, como diz esse autor chamado Charles de Joubert sobre o Pierre Jorge, diz que na montanha ele se desarmava. Então na montanha ele contemplava a Deus, na montanha ele se desarmava. Então na adolescência eu creio que ele tenha encontrado no montanhismo essa sua capacidade de contemplar a Deus e também de se desarmar. Ele que era um líder nato, intenso em tudo, ali ele parava um pouco, retomava as forças e descia para servir o Senhor, sobretudo nos pobres. Muito bem, a gente vai para o intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente conversa mais sobre São Pierre Jorge Frassati. Fique ligado.
Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Sport Fé, falando sobre São Pier Giorgio Frassati, com o seminarista Renan, que trouxe muitas novidades sobre São Pier. Não conhecia muito a história dele, tinha muita vontade de conhecer, e programa muito rico, né? Mas nesse último bloco, o Padre Marcos traz sempre uma mensagem do Papa pra gente sobre o esporte. O que o senhor preparou? Então eu quero recordar o que o próprio Papa falou de agora São Pier Giorgio Frassati, né? Ele recorda primeiro que o esporte tem um papel bem significativo na vida de muitos santos do nosso tempo. Interessante isso, né? Então não apenas a experiência dele reconhecer, o Papa reconhecer o seu comportamento de santidade, mas também de reconhecer como que o esporte teve uma influência, né? Em muitos deles, né? E ele foi quando ele começa já a falar como padroeiro dos esportistas. Na ocasião, ele dizendo que seria proclamado santo no próximo, que foi proclamado santo agora no dia 7 de setembro. A sua vida simples e luminosa recorda-nos que, assim como ninguém nasce campeão, ninguém nasce santo. E é o treinamento diário do amor que nos aproxima da vitória definitiva e nos torna capazes de trabalhar para a construção de um mundo novo, né? Então, acho que pode ficar assim como que uma frase para cada um de nós, né? Como ninguém nasce campeão, também ninguém nasce santo. Muito boa. Eu queria ainda falar um pouquinho, ele no encontro com os membros da Associação Esportiva Atleticana no Vaticano, ele ainda cita uma situação bem interessante. É um meio de expressar os talentos de cada um, o esporte, né? Mas também de construir a sociedade. O esporte nos ensina o valor da fraternidade. Não somos ilhas. No campo, no caso ele vai relacionar a questão do esporte, né, o futebol, não importa a origem, o idioma ou a cultura da pessoa. O que conta é o compromisso e o objetivo comum. Então assim ele faz e coloca que o esporte ele é uma metáfora poderosa para as nossas vidas. Nos lembra que apesar de nossas diferenças, somos também membros da mesma família humana. O esporte tem o poder de unir as pessoas, independente das suas capacidades físicas, econômicas ou sociais. É um instrumento de inclusão que rompe barreiras e celebra a diversidade, né? Então, fica assim essa mensagem, a lembrança também do nosso Papa Leão, que já nos traz muitas situações e muitas frases, muitas mensagens, fazendo essa relação na igreja com o mundo do esporte, né? Ele que é um papa que cuida muito bem da sua saúde. Sim, né? sim. Tinha lá aquele seu personal que descobriu que ele era papa, né? Descobriu que ele era papa quando viu na televisão e viu que ele foi eleito papa, aquele que ele cuidava lá na academia. Então, o papa dá um exemplo para nós de tudo isso, né? Vemos na vida do Pier Giorgio que o esporte, o cuidado com a saúde é integrante, né? Se nós quisermos servir a Deus, se nós quisermos servir aos nossos irmãos e irmãs. É importante você estar bem fisicamente, né? Com certeza. Então, não apenas a questão do seu porte físico, mas também o seu psicológico faz parte da sua instrução física, né? Então, você estando bem equilibrado fisicamente, você consegue servir melhor as pessoas, né? Porque no serviço você vai encontrar várias adversidades, né? Você vai encontrar vários obstáculos, né? Se você não manter um equilíbrio emocional, então você tende a cair junto com aquele que precisa da ajuda, né? Sim. Então, por isso que é importante, de fato, a prática do esporte, que isso nos ajuda a manter essa experiência, né? Exatamente, não, isso é essencial. O Pier Giorgio, que tinha uma rotina que era muito intensa, por exemplo, como ele conciliava os estudos intensos da faculdade dele com o serviço a tanta gente, a tantas famílias que ele se envolvia, para ter uma noção de número de famílias que ele tocou, que ele ajudou. No dia do seu velório, o cortejo que percorria as ruas de Turim estava lotado de gente que a família nem sabia quem era. Aí, ó, mais uma semelhança com Guido. Pois é. A família nem sabia quem era. Porque eram as pessoas que ele ajudava no segredo, que as pessoas não sabiam, a família não sabia, mas que eram profundamente tocadas por ele. Então, como ele conciliava tudo isso, ao mesmo tempo que fazia esporte, ao mesmo tempo
tudo isso ele era capaz de fazer porque ele cuidava bem de si. Sim. Né? Ele Isso se cuidava bem. é uma característica do espírito de santidade, né? Não existe uma propaganda do que se faz, né? Exatamente. Depois que nós vamos verificar os frutos daquilo que descobrimos. do que foi A feito. gente vai notando as semelhanças no caminho da santidade, né? Exato. Agora que assim... Você Como os caminhos vão se encontrando, Como os né? caminhos vão sendo muito, muito similares, né? Assim, o Guido tinha muito isso também, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não saber como é que ele conseguia tempo para isso. Até hoje a gente fala. E a gente vê que os santos têm isso, tem essa característica, né? Quem ama consegue, né? Sim. É porque não sei o que disse, eu sou o caminho. Então os caminhos dos santos, de alguma forma, eles vão se entrelaçando, né? E um incentivo do Pierre Georges, acho que digamos assim, um último incentivo do Pierre Georges, ficou muito marcado com a sua frase, que depois virou como que um lema da sua vida. Então todos que estudam e que gostam, são devotos do Pierre Georges, falam essa frase e a têm muito querida, que é verso l'alto. Verso l'alto. Rumo ao alto. Sim. Então ele escreveu isso na sua última foto, em 1925, na sua última foto subindo, escalando montanhas, ele escreveu isso, verso l'alto, e depois ele morre. Né? Então o alto das suas montanhas era simplesmente uma figura, né? Era uma prefiguração daquilo que ele haveria de encontrar quando fosse subir a sua última montanha, que é a montanha do encontro com Deus. As pessoas que conviviam com ele, existem relatos assim de perceber já que ele tinha essa vocação especial? Então, os relatos que nós temos dos que conviviam com ele são de muitos amigos e familiares que ficavam impressionados, que sabiam que o Pierre Georges não era um qualquer, não era um homem qualquer. Ele era diferenciado. O seu amigo Marco Beltramo, que era seu melhor amigo, né? Era confidente, então ele escrevia bastante para o Marco Beltramo. Certa vez ele escreve para o Marco dizendo que... Interessante isso sobre as montanhas, né? Ele diz assim, Pierre Georges diz: deixei meu coração sobre esses montes, na esperança de reencontrá-lo nesse verão, subindo o Monte Branco. Ou seja, o coração dele estava lá em cima, né? E os amigos dele percebiam que aquilo ali não era algo normal, assim, não era algo comum de se ver por aí. Ele estava, de fato, trilhando um caminho extraordinário. Tanto é verdade que por 100 anos, né, agora teve a sua canonização, mas por 100 anos, seus familiares e também muitos dos seus amigos batalharam pela sua canonização. Existe a oração São Pierre? Já deve ter, né? Uma Tem oração. algumas orações já a São Pierre Georges. Temos algumas orações já. Muito bem, muito bom. Obrigada, Renan, pela sua participação. Quero agradecer muito. Acho muito. que foi Muito legal. Muito legal a gente conhecer mais sobre a vida de São Pierre. Vamos continuar falando mais vezes, né? E trazendo sempre São Pierre aqui no nosso programa para a gente poder realmente divulgar essa devoção tão bonita, né? Obrigada por sua participação. Obrigada, Samir, mais uma vez aqui Liana, com a gente. Obrigado, ouvinte. Obrigado a todos. Obrigado, Renan. Foi muito legal. Foi Obrigado, realmente... eu agradeço muito. Bonito de se ver como os santos caminham estão traçando esses caminhos muito voltados para Deus, né? Sempre Deus, mas não deixando essa vida simples e tranquila e de amizade, de alegria e de caridade, né? Muito Exatamente. legal. Padre Marcos, muito obrigada. Pedi para o senhor deixar a bênção para os nossos ouvintes hoje com a relíquia aqui do São Pierre. Isso, agradecer também e parabenizar o Renan, né, por essa exposição, podemos assim dizer, né? Tem um livro aqui também. Esse livro é um livro em francês, mas tem um livro em português muito bom, chamado Meu Amigo Frassati, que é de uma linguagem acessível, muito bom e muito profundo, viu? Muito profundo. Esse outro livro que eu estou aqui comigo, que quem está assistindo pela Web TV, chama-se Pierre Georges Frassati, A Audácia da Santidade, escrito por Charles de Joubert. Muito bem. Que bom. E rezar pela vocação do nosso amigo Renan, ele que agora tem o quê? Uma semana, né? Recebeu o Ministério de Acólito. Era Lá na paróquia da Conceição. Pois é. Celebrar as missas lá. Ele fez pastoral lá na minha paróquia, quer dizer, fez uma missão na minha paróquia. Conhece um pouco lá. Você ficou em qual capela? Eu não lembro agora. Lembra, né? Teria que passaram visitar lá as uma fotos. semana, conhece um pouquinho a nossa realidade, rezar também pela sua vocação, né? Que este serviço, Senhor, neste programa na rádio, proclame vossa grandeza e como para nos salvar olhastes com amor a humildade da Virgem Maria,
assim elevai-nos à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Muito bem, obrigada aos nossos ouvintes. Se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Nos vemos na próxima segunda-feira. Até lá! Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir, na Rádio Catedral FM, Vox Populi Esporte.